O Internacional já está em Salvador, onde enfrenta o Bahia neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. E na primeira partida após a traumática eliminação na Copa Sul-Americana, o técnico Roger Machado deverá executar mudanças significativas no time titular do Internacional. E nessas mudanças, oportunidades para jovens jogadores. Será a prioridade do treinador colorado, que não conta, por exemplo, com o Alan Patrick para os próximos 2 meses. Gabriel Carvalho deverá ter uma chance começando a partida e outros 2 meninos foram chamados para, pelo menos, compor o banco de reservas em Salvador. A gente fala do ambiente pós-eliminação que não resultou em nenhuma queda no departamento de futebol. Falamos também sobre o movimentado mercado de transferências, que envolve especulações com Bustos, Matheus Dias e também Robert Renan. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 25 de julho de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quinta-feira. A gente começa falando sobre o treinamento com os portões fechados, que Roger comandou na manhã desta quinta-feira no CT da Morada dos Quero-Queros em Alvorada. E nessa atividade com os portões fechados, Roger começou a desenhar o novo time do Internacional depois da eliminação traumática para o Rosário Central na Copa Sul-Americana. E é um time que terá mudanças importantes, em especial, por exemplo, pela ausência do capitão Alan Patrick, que não joga pelos próximos 2 meses em função de um estiramento ligamentar no joelho direito. Bom, em função disso, existem mudanças. E a informação do repórter Simon Bianchini, da Rádio Gaúcha, aponta para que Gabriel Carvalho, o jovem de 16 anos de idade, tenha uma possibilidade de começar como titular na partida deste sábado contra o Bahia. Pelo menos foi isso que Roger trabalhou na atividade com os portões fechados na manhã desta quinta-feira. Gabriel Carvalho sendo titular na vaga de Alan Patrick, em um time que tinha Wesley, Borré, Ener Valencia, assim como havia sido contra a equipe do Juventude. A outra mudança importante é a entrada de Bernabei na lateral esquerda, como a gente já havia previsto a partir da queda de desempenho de René e da própria fala do René, que diz que no final do ano não deve estar no Internacional. São mudanças importantes que Roger faz no time titular, mas na lista de relacionados existe novidade também em jogadores que devem ficar no banco de reservas, o que aponta uma ideia de Roger de dar um aproveitamento maior para os jogadores das categorias de base do Internacional, porque 2 novidades foram notadas. Uma delas é o retorno de Iago Noal para o time profissional. Iago Noal, um terceiro homem de meio campo, um meia que nasceu em 2007, muito habilidoso, um cara muito técnico, que é um dos principais jogadores, os jogadores mais promissores da base colorada, viajou para Salvador e está no banco de reservas. Além de Iago Noal, pela primeira vez está relacionado o jovem Luiz Otávio. Luiz Otávio tem 16 anos de idade, assim como o Gabriel Carvalho. A diferença é que o Luiz Otávio, 17 anos de idade na verdade, ele nasceu em abril de 2007, mesmo ano de nascimento do Gabriel Carvalho. O Luiz Otávio, a diferença é que ele é um primeiro volante, é um cara de um porte físico um pouco maior. Muito bom na bola aérea, é titular do time sub-20 do Internacional e é um cara de muito bom desarme. Na ausência de Fernando e de Thiago Maia, ele ganha uma chance de viajar. O Rômulo deverá ser o titular dessa função, mas o Luiz Otávio será um reserva que foi chamado por Roger Machado pela primeira vez para uma partida do Internacional. Cedo ainda para a gente projetar time, mas mudanças importantes que já dão o tom do que Roger vai fazer depois da tragédia da eliminação na Copa Sul-Americana, tá? Avançando na pauta, eu gravei um vídeo na tarde desta quinta-feira falando sobre os capitães do Internacional e a mudança na hierarquia que deve acontecer na capitania do Internacional. Alan Patrick está lesionado por 2 meses, logo, quem assume deve ser Gabriel Mercado, mas outros jogadores estão ascendendo como lideranças do vestiário. E eu falo sobre isso nesse vídeo aqui. É só clicar para assistir e saber como
está disposta essa hierarquia de lideranças e o que pode mudar depois da eliminação na Copa Sul-Americana. Agora, a gente fala sobre outro impacto da eliminação, que são mudanças no departamento de futebol, que foi uma ideia colocada para a direção, houve pressão para que isso acontecesse, mas isso não se confirmou. Felipe Becker e Magrão estão na delegação que viajam para a Bahia. E estão na delegação do Inter, que vai enfrentar a equipe do Bahia. Eles sobreviveram ao baque da eliminação da Copa Sul-Americana. Magrão e Felipe Becker seguem no departamento de futebol, pelo menos por enquanto. Nenhuma mudança foi anunciada, nenhuma cabeça rolou. A ideia é agora, com o Campeonato Brasileiro, que é só o que o Inter tem para disputar, tentar baixar um pouco a poeira do ambiente para que o Brasileirão termine de uma maneira um pouco mais tranquila, tá? Vamos falar agora sobre o mercado de transferências, porque tem informações importantes envolvendo negociações com 3 jogadores, tá? Robert Renan recebeu uma sondagem do Rennes da França. O pessoal da Revista Colorada conversou com o staff do Robert Renan, que afirmou que só houve sondagem, nenhum avanço de conversa. Robert Renan também teve sondagens da Inter de Milão, da Itália, e do Porto, de Portugal. Detalhe, ele não é do Inter, ele é do Zenit da Rússia. Mas se o Zenit vender o jogador, o Inter lucra com uma cláusula de vitrine de 4 milhões de euros, tá? O que é visto com bons olhos para o Internacional. Uma outra situação envolve o volante Matheus Dias, tá? Que, de acordo com o próprio empresário do jogador, recebeu uma proposta oficial de um clube do futebol português e pode deixar o Internacional em um futuro próximo, tá? O Matheus Dias, ele é um jogador que não vinha sendo muito utilizado pelo técnico Eduardo Cudê. O Roger vai avaliar a situação desse jogador, mas ele recebeu essa proposta do Nacional da Ilha da Madeira. Só que tem um detalhe, é proposta de empréstimo, tá? Até metade do ano que vem. O Inter não tem nenhuma compensação financeira, mas existiria uma cláusula pré-fixada de compra do Matheus Dias. Então, se ele atingisse determinadas metas, o Nacional da Ilha da Madeira compraria o Matheus Dias lá na metade do ano de 2025, tá? A outra negociação envolve um titular. E eu falo de Fabrício Bustos, que teve a sondagem do Villarreal, que acabou não dando certo. Tudo indica que o Bustos vai bater as cláusulas de renovação automática e assim vai ampliar o vínculo dele até fevereiro de 2026. Mas o Krasnodar da Rússia demonstrou interesse pelo jogador. O Krasnodar da Rússia é o clube que jogava o Wanderson e até tem uma boa relação com o Internacional e estaria disposto a comprar Fabrício Bustos. O Inter quer vender o Bustos, não aceita outro tipo de negociação. A questão é fazer uma oferta. Fazer uma oferta, o Inter, eu não diria que bateria o pé pelos 10 milhões de euros, até pelo ambiente do jogador no Beira-Rio, mas o Inter quer uma boa compensação financeira para liberar o Bustos, que foi um jogador que despertou o investimento do Internacional, e é um jogador que, enfim, foi importante em determinado momento para o elenco colorado. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Já começam Olimpíadas, né? Já começam Olimpíadas e a gente pode ter algumas KTOs aqui. Por exemplo, a gente tem Ana Patrícia e Duda no vôlei de praia e Martine Grael e Caena Curzi na vela para conquistarem medalha de ouro. Isso para este sábado, tá? Odds para este sábado. Tá pagando 20. 2 medalhas de ouro do Brasil. Ana Patrícia e Duda no vôlei de praia, Martine Grael e Caena Curzi na vela. Agora, cara, tem muita coisa para tu jogar lá na KTO envolvendo Olimpíadas. E aí tu fica na TV acompanhando medalha de ouro, não medalha de ouro. Tá valendo a pena. Joga na KTO, te registra, o cupom é a dupla e tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!